pais ensinam as crianças a terem autocuidado, tomar banho, se cuidar, comer direito e tal, mas não ensinam autoestima. Então, por isso que a irritabilidade é um dos sintomas do transtorno de imagem, porque a frustração vai te causar a raiva. Agora, legal também é ter aqui um assunto para a gente tratar com uma das mulheres mais lindas que eu conheci na minha vida, que veio diretamente do Oriente. Queria uma flor do Oriente. Ó, o assunto agora é transtorno de imagem e a nossa querida Meire Camia vai falar com a gente. Meirinha, boa tarde. Boa tarde, é uma alegria. Amém, padre. Você é maravilhosa. Ai, eu adoro estar aqui, é uma alegria. Meirinha, nós preparamos um VTzinho. Sim. Só para o povo se familiarizar direitinho, para a gente entender um pouquinho sobre o transtorno de imagem. Dá uma olhadinha aí. O transtorno dismórfico corporal, conhecido como transtorno de imagem, é um transtorno psiquiátrico que se caracteriza por uma preocupação excessiva com a aparência, partes específicas do corpo ou com o corpo todo. Devido à exposição cada vez maior dos padrões impostos pela mídia, sociedade e redes sociais, os casos de TDC têm sido cada vez mais frequentes, principalmente entre adolescentes e jovens, que podem até chegar a ter medo de sair na rua por achar que todos estão olhando. O paciente que sofre com um transtorno de imagem costuma ter pensamentos delirantes e obsessivos com relação à sua aparência física. Ele passa a ter uma visão deturpada e exageradamente negativa sobre si mesmo, ainda que todas as evidências externas mostrem o contrário. Em busca de perfeição corporal e aumento da autoestima, muitos pacientes com TDC procuram procedimentos estéticos, como cirurgias plásticas. A situação é mais séria do que parece. Acompanhe agora este papo e saiba mais. Minha nossa, hein? Isso aí bem atual. É. Algo que a gente está vendo muito. E causa muito sofrimento e impede a vida. Porque essa pessoa, ela começa a viver em função da neurose que ela cria em cima de uma parte do corpo. Então, tem gente, por exemplo, que cisma com o nariz. Ah, porque meu nariz é muito grande, porque meu nariz é torto, ou tem gente que é o queixo, tem gente que é o dente. Tem gente, padre, que quer fazer uma cirurgia, por exemplo, orientais. A gente tem a face mais larga. E tem gente que quer fazer uma cirurgia para afinar o osso, né? É impossível. E aí, quem sofre muito com isso são, muitas vezes, os dermatologistas, são os cirurgiões plásticos, porque as pessoas começam a pedir coisas que são impossíveis. Então, a neura, né, fica tão grande que a pessoa não consegue mais viver. Então, ela não quer mais se encontrar com as pessoas, ela tem problemas de relacionamento, porque tudo gira em torno do que ela acha que é um problema. Mas já eu quero que você explique isso também, porque eu acho que além do físico, também é você conviver no meio onde você não se acha capaz também, né? Podemos acoplar isso aí também? Com certeza, porque é um problema de autoestima. Porque às vezes a pessoa, ela fala muito bem naquilo que você faz também e tal, e você se sente diminuído, fala, pô, será que eu tô fazendo a coisa certa? Padre, existe uma coisa, é assim, ó, uma coisa é o autoconceito, uma coisa é a autoestima, certo? E outra coisa é o autocuidado. Os pais ensinam as crianças a terem autocuidado, tomar banho, se cuidar, comer direito e tal, mas não ensinam autoestima. E esse é o problema. Meirinha, né, que tá com o padre aqui. Meirinha, então, que coisa, hein, isso daí? Esse transtorno, ele começa na adolescência, muitas vezes. E olha que interessante, como isso tem realmente uma causa psicológica ali, né? Na adolescência, o jovem, ele precisa formatar a sua identidade. E é por essa razão que a maior crise do ser humano, ela acontece na adolescência. Que ela precisa se posicionar profissionalmente, precisa dizer, ó, para que eu vim nesse mundo, precisa se posicionar sexualmente e precisa se posicionar política e religiosamente, entende? Então, são muitas crises no mesmo instante, tá? Agora, veja,
tudo que ele vai sofrer, vamos dizer assim, né, na adolescência, vai ser resultado de tudo aquilo que foi construído durante a infância. Durante a infância, a gente vai construir a autoestima. A autoestima ela é formada por 2 pilares, é como as 2 pernas. Você vai ter o autoconceito, né, que é a parte que, na verdade, fica faltando, e a gente vai ter o autocuidado. Pais ensinam as crianças a terem autocuidado. Então, você escova dente, filho, toma banho, vai comer. Então, você consegue se manter. Agora, a autoestima vem do autoconceito também. O que é o autoconceito? É o valor que você dá para você mesmo como ser humano. Então, isso não é nos ensinado. Então, quando você não tem isso dentro de você, você acha que está fora. Então, você começa a idolatrar coisas que estão fora. Então, a gente começa a idolatrar, que vem aquela coisa do do fanatismo, a blogueira, aqueles ideais de vida. Eu preciso ser rico, eu preciso ter um carro, eu preciso ter aquilo. E eu preciso corresponder a essa imagem externa e não consigo ver valor no que eu tenho dentro de mim. Perfeito. Por isso mesmo a gente preparou aí, bem de encontro com o que você falou. Nós temos aqui, um VT que vai começar a trabalhar um pouquinho isso aí que falou. Dá uma olhada aí. Fato número 1. Qualquer parte do corpo pode ser o alvo das preocupações. Algumas das mais comuns são a pele, o nariz e os pelos corporais. Espinhas, cicatrizes, calvície ou assimetrias no corpo, por exemplo, também podem ser o foco. Muitas pessoas sentem incômodos desse tipo, mas isso não quer dizer que elas tenham um transtorno. Se você quer saber se possui um transtorno, o ideal é você procurar um profissional que tenha competência para realizar uma avaliação psicológica com você. Fato número 2. Pode ser muito difícil controlar as preocupações com defeito percebido. A pessoa vive com frequência pensamentos intrusivos e desagradáveis que acabam a levando a repetir certas coisas de forma excessiva. A pessoa pode, por exemplo, se comparar muito com os outros, analisar constantemente o seu defeito percebido, fazer exercícios de forma excessiva, camuflar partes do corpo ou realizar procedimentos estéticos. Fato número 3. O transtorno dismórfico corporal é causado por diferentes fatores. Alguns dos mais importantes são os maus tratos infantis e o histórico familiar com o próprio transtorno ou com o transtorno obsessivo compulsivo. Esse transtorno costuma surgir na adolescência e a presença de outros transtornos podem predispor a pessoa a desenvolvê-lo também, tais como o transtorno de ansiedade generalizada ou os transtornos alimentares. Fato número 4. O transtorno dismórfico corporal pode estar relacionado a várias consequências negativas. As chances são maiores da pessoa ter problemas ligados à depressão, ansiedade, solidão, abuso de substâncias, transtornos alimentares, autolesão e suicídio. É comum que essas pessoas não gostem de falar sobre suas preocupações com os outros e não procurem ajuda profissional para lidar melhor com elas. Sem um tratamento apropriado, esse transtorno pode atormentar a pessoa por muito tempo. Fato número 5. Procedimentos estéticos não costumam ser a solução. É comum que pessoas vivendo essa condição realizem procedimentos estéticos, mas continuem insatisfeitas ou até piorem suas preocupações com o corpo. Elas podem, inclusive, processar ou agir de forma violenta com o profissional que realizou o procedimento, mesmo que ele tenha sido realizado de forma adequada, por continuarem insatisfeitas com o resultado final. Agora tem uma pergunta, minha querida Meirinha. Uma pergunta no VT, eu acho que ela é para você também. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha aí, solta aí. A anorexia tem ligação com o transtorno de imagem? Nem sempre, viu, padre? Nem sempre. Nem sempre, porque a anorexia, ela pode ter outras causas. Por exemplo, o transtorno de imagem, ele pode trazer depressão, ele pode trazer o que a gente chama de comorbidades, ou a pessoa já tem uma tendência e vem junto, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Mas nem sempre ele vai vir atrelado a uma ou outra doença específica, entendeu? Isso vai muito de caso a caso e como isso foi construído na história da pessoa.
Mas o mais importante, eu acho, eu até gostaria de deixar uma dica para quem tem filho, para quem tem neto, e você quer prevenir os seus jovens a sofrerem desse tipo de transtorno, é justamente fazer os pilares que ele precisa de sustentação psicológica. Por exemplo, não é só ensinar teu filho a escovar dente, comer sozinho, se vestir sozinho, tomar banho sozinho, não é só isso a educação. A educação é trabalhar o que eu já falei, que é o autoconceito, que é o outro pilar da autoestima. Autoconceito, o que que é? É mostrar para a criança o valor dela. Como é que a gente ensina isso? Ensina a criança a fazer e enxergar a realização dela. Por exemplo, vamos lá arrumar os brinquedos, quando termine, tá tudo guardadinho, você fala, olha que bonitinho você fez. Então, assim, é em cima das realizações que a criança faz e você vai mostrando o resultado para ela, do que ela é capaz de fazer, que você vai falando, olha como você é responsável. Tipo assim, você vai ensinando ela a descobrir as virtudes que ela tem. Exato. Agora, olha só que interessante, tem uma pesquisa boa que foi feita sobre elogios. E existem alguns elogios que não fazem efeito e fazem efeito ao contrário. Por exemplo, ó como você é inteligente. A gente tem uma mania de falar para a criança, como você é inteligente, filha, elogiar e achando que isso é bacana. E não é. Olha só, essa pesquisa mostrou o seguinte, que as crianças fizeram um teste de crianças elogiadas como, ó como você é inteligente, e outras crianças elogiadas como, olha como você foi persistente, como você foi perseverante, como você foi esforçado. E fizeram as provas. As crianças que eram elogiadas depois como ser inteligente, elas tendiam a escolher provas mais fáceis depois. E as que eram elogiadas como, olha como você foi esforçado, pegavam provas mais difíceis, ou seja, elas se esforçavam mais em se superar e tinham ganhos muito maiores do que as que eram elogiadas como inteligentes. Qual é a lógica disso? A lógica é, inteligência é um fator que você não consegue controlar. Você não controla a sua inteligência, ou você é ou você não é. Agora, o teu esforço você consegue controlar. Do tipo, fui mal na prova porque eu não estudei direito, mas se eu estudar mais, eu consigo. Então, é interessante você que é pai e mãe também estudar um pouquinho sobre essa psicologia da criança que você tem na internet. E você incentivar a realização da criança. Então, ensine, não tenha dó do seu filho, para que ele arrume a cama dele, para que ele te ajude a tirar as roupas do varal, dê serviço para o teu filho, para que ele aprenda desde pequeno a ser útil em casa, a ser mais responsável, a acordar na hora certa, esse tipo de coisa. Já são algumas deixas que você já está explicando como é que se trabalha. Que já alicerça isso, a autoestima. E hoje, com os pais com dozinha da criança, eles falam assim, ai, mas coitado, meu filho vai trabalhar. Gente, isso não arranca a mão de ninguém, eu juro por Deus, teu filho vai ficar inteirinho, entendeu? Né? Em paz, e você vai estar dando para ele o alimento do espírito dele, entendeu? Para ele se fortalecer. Por exemplo, nós temos uma cena aqui, ó, que vai ser muito legal, que vai agregar com o que você está falando. Dá uma olhada. Meninha. Você vê que é um sofrimento, né? É um sofrimento. Agora, você sabe que isso me fez lembrar uma coisa também? Dentro de uma família, é que vem de encontro que você está falando. Por exemplo, os pais têm 2, 3 filhos, às vezes do mesmo sexo. 3 meninos, 3 meninas. Um vai ser diferente do outro, até fisicamente. Então, um fica mais alto, o outro fica com o rosto mais agradável à sociedade, o outro nem tanto.
E ali começa muitas dessas crises. Até o próprio irmão se compara com outro irmão. Isso. E ele não fala nada, ele vive angustiado. Às vezes ele não tem nem amizade direito com aquele irmão. Você diz, mas por quê? Eu gosto tanto desse meu irmão, mas ele gosta de você também. É porque ele te vê sempre superior. Isso. Ele te vê como bonito ou como mais esforçado, ou como aquele, entendeu? Padre, isso é bíblico, é a segunda história da Bíblia que é Caim e Abel. A gente está sempre se comparando com os nossos irmãos. De sangue ou não de sangue. E essa é o cerne dos nossos sofrimentos, porque o tempo todo a gente está se comparando, ele tem, eu não tenho, e eu fico amargo com isso. Então, por isso que a irritabilidade é um dos sintomas do transtorno de imagem, porque a frustração vai te causar a raiva e a revolta na vida, do tipo assim, poxa, por que a minha vida é tão ruim e a de todo mundo é muito boa? Então, a pessoa não vai percebendo, mas ela vai ficando irritada, intolerante, daqui a pouco ela está sendo grossa com todo mundo dentro de casa e não sabe por quê. E ela mesma não suporta ela mesma. Porque quando a gente está muito azedo, nem a gente mesmo suporta a gente, não é? Claro. E conviver com a gente todos os dias, olhando para a nossa cara todo dia no espelho, e quando a gente tem essa deformação de percepção, que é uma deformação da realidade, percebe isso? Né? Então, assim, o que essa pessoa precisa aprender? Então, olha só, para você agora, que percebe que você passa muitas horas do seu dia em função daquilo que você acha que é ruim. Por exemplo, minha orelha é muito grande, ou passa muito baixinho, tempo. Minhas pernas são curtas. Ai, menino, e querendo fazer cirurgia. Olha, tinha uma moça japonesa. Seio para as mulheradas. E japonês tem o fêmur mais curto. Eu sabia que a perna do japonês é mais curta? Não. Eu sei porque eu sou japonês. E aí, é verdade, a pessoa queria fazer um enxerto de osso para ver se crescia a perna. Porque o nosso modelo aqui é ocidental e nós somos orientais, você imagina? Né? Então, o nosso modelo aqui é totalmente diferente do nosso corpo japonês, entendeu? Então, aí a pessoa tem e fica com essa neurose, sabe? E passa a vida toda a sofrer. Então, se você passa muito tempo em função disso, então vai procurar um terapeuta, porque não sofra sozinho, não. Existem formas de você sair disso de uma forma muito mais tranquila. Nós temos um depoimento da Bruna Marquezine, que ela vai falar um pouquinho sobre isso aí. Vamos dar uma olhadinha, olha aí. Esse seu comentário, ingênuo e inocente, dizendo, só um conselho, engorda um pouco mais, vai ficar melhor, ou emagrece um pouco mais, você tá meio gordinha, eles começam a fazer com que a gente se olhe diferente. Aí a gente se olha no espelho e começa a enxergar coisas que a gente nunca tinha enxergado, que nem existiam, mas se tornam verdades muito fortes dentro da gente, que fazem a gente deixar de se amar, deixar de se sentir bonita. Mas eu já sofri, e muito, com distúrbio de imagem. Porque na época, as pessoas não comentavam que eu tava magra demais, mas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei. Eu acreditei na opinião alheia e comecei a detestar meu corpo. Achava que eu tinha que emagrecer de qualquer jeito. Eu tomava lactopurga todos os dias, por mais de 3 meses. Junto com tudo isso, eu tive depressão, não só por isso, mas principalmente por esses motivos, por muitas questões de autoestima, por não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente pra nada. Eu tomava laxante todos os dias e me alimentava mal. Ou eu não comia, ou quando comia besteira. Porque eu não sentia prazer em ter uma boa alimentação e cuidar de mim. Eu não tava me amando. A gente devia parar de falar para o outro que eu acho que esse corte de cabelo não fica bom em você. E falar, eu acho que um sorriso fica lindo em você. Eu gosto de você feliz. Vamos ser felizes. Eu não gosto de cabelo preso, não uso cabelo preso. Eu não gosto de vestido, não uso vestido. Parem. Só parem de dar a opinião de vocês se não for construtiva, se não for ajudar a pessoa em alguma coisa. Mas eu só quis dar minha opinião, eu não quis ofender, é só porque é o que eu penso. Mas eu não perguntei. Esse seu comentário, ingênuo e inocente. Mas você vê, padre, o melhor mesmo é a gente parar de ver tanta rede social.
porque a opinião dos outros sempre vai acontecer. E o grande problema é que quanto mais tempo a gente passa nas redes sociais, mais distantes da gente mesma a gente vai ficando. E nós vamos enfraquecendo o nosso poder pessoal, que é essa percepção e o contato que eu tenho com o divino dentro de mim. Porque o meu poder pessoal, ele está atrelado à minha vida também espiritual. Que a vida espiritual, gente, não é só religião, não é só na hora da igreja, não. É a hora que você está em contato com a tua força do teu espírito, com a tua fé, com aquilo que está em você e você valoriza, que são os seus talentos. Então, quanto mais você joga o teu olho para a vida dos outros, menos você investe em você mesmo. Porque tudo é investimento. Você investe tempo, tempo de vida, você investe energia em tudo aquilo que você põe teu olho. Então, põe na balança quanto tempo da tua vida você está investindo na vida dos outros e quanto tempo da tua vida você está investindo em desenvolver e lapidar as suas virtudes. Então, a gente não é a opinião do outro que vai nos moldar. Por isso que o orar e vigiar é o tempo todo. O tempo todo você tem que trazer a responsabilidade e a consciência para você mesmo. Então, as armadilhas da vida, elas não vão deixar de existir. Então, sempre vai ter algo que vai te seduzir a ter um tipo de comportamento ou outro, a consumir isso ou aquilo, porque a vida é feita disso. O mundo, ele é econômico, ele precisa gerar renda e sempre vai ter alguém te seduzindo para uma coisa ou outra. A questão é o seu discernimento. Então, nunca... abra mão do teu poder pessoal. Então, assim, faça a sua meditação, faça a sua oração, lembre-se sempre de que qual é o que você está lapidando no teu espírito. Por exemplo, venceu tua preguiça hoje, foi para a academia? Ótimo, você está desenvolvendo virtudes, determinação, força de vontade, você está desenvolvendo teu caráter. Comeu e resistiu ao docinho? Legal, você tirou a tua gula, resistiu à gula e está desenvolvendo temperança. Então, observa você, se você se comprometer a desenvolver você mesmo, você vai ver que não tem tempo de desenvolver neurose, você entendeu? Olha aí, o nosso diretor tem uma pergunta para fazer. Sim, é. Olha que legal. Que lindo. Meire, obrigado mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E é o seguinte, a gente chega a ver até casos de suicídio, né? Sim, muito. E, infelizmente, cada vez mais jovens, né? Isso. De adolescentes e tudo mais, às vezes por causa desse distúrbio de imagem que a própria internet criou, né, nesse adolescente. Sim. Como que os pais devem lidar Ótimo. com isso, tanto para o jovem em si, nesse cuidado com as redes sociais, e como fazer para aumentar um pouco essa autoestima e não deixar que isso tome conta? Então, adorei a tua pergunta, porque é o seguinte, a gente precisa diminuir o nosso tempo de rede social. É a primeira coisa, a gente está demais ali. Então, quanto mais tempo mesmo lá na rede, mais enfraquecidos a gente vai ficando. Preciso fortalecer os laços com os pais. Então, os pais precisam sair de casa junto com a criança para jogar futebol, porque é muito cômodo para os pais dar um celular e deixar a criança lá se divertindo enquanto ele está lá folgado. E educar cansa. Educar exige energia, você tem que sair da tua casa para socializar o teu filho, você tem que dispor de energia e tempo e muitas vezes os pais não têm essa paciência, sabe, de você educar o tempo todo. Então, como isso exige muita energia e às vezes as pessoas não estão muito afim de fazer, é bem isso, sabe? É uma coisa de autorresponsabilidade. Não é só a criança, não é só os outros que ficam falando coisas. Tem isso, tem, mas a obrigação de fortalecer a nossa parte psicológica está dentro da casa. Então, a gente precisa resgatar os valores da família, sabe? É ter o compromisso e fazer sacrifícios no sentido de se esforçar. Vamos lá, filho, vamos ler comigo, leia um livro comigo e puxar atividades que estejam fora da rede social, entendeu? Isso é tão verdadeiro que a gente está vendo assim, sem fazer nenhum tipo de subtrair o valor dos bichinhos, cachorrinhos e gatinhos, porque é claro que é muito mais fácil eu na minha casa ou como um casal eu criar animais. Claro, ele não reclama. Porque o animal você não tem esforço psicológico. Isso. Você tem que só ter um saquinho para você ficar pegando, desculpa,
porcaria de Isso. cachorro toda hora, leva ele para passear, dá comida, ele dorme e fica deitadinho aqui em você. Exato, ele não reclama. Agora, ter filhos não é fazer, ter filhos é realmente exigir de você, Isso. colocar virtudes para ele, saber dizer não, saber não é tudo que ele quer, porque você é mais vivido, você tem que saber o que é melhor para o teu filho e o que não é. Exato. A questão sempre vai entrar na parte familiar, Sempre. dos pais, dentro de uma doutrina que hoje nós estamos vivendo. E a nossa sociedade só está adoecida porque a nossa família está adoecida. A nossa família... Você quer o povo conhecer... precisa aprender isso de uma vez. A família está doente. Exato. Doente. Então, quando você vê a família, ela é o microcosmo de uma sociedade. Pronto. Então, se você viu a sociedade errada, é porque a família está errada. Perdeu os valores essenciais Exato. da vida humana. Isso. Gente, Ai, padre, quero deixar meus contatos aqui para quem quiser uma mentoria para melhorar, por favor. Olha lá, manda lá, atendimento@meiricaminha.com e me siga nas redes sociais, no Instagram, Meire Caminha. você é uma lindeza. Deus abençoe você, minha Amém, lindinha. padre, obrigada. Ó,